Vamos orar. Paizinho, é como o Robson falou, como está falando aqui, não tem como chegar aqui na frente, a gente não está tremendo. Porque a gente chega com temor mesmo. So we come Só over nosso here Deus. with fear and A respect. gente tem que sempre fazer o melhor por ti. We always try to do the best Isso for é you digno. because you are Eu te worthy. peço que o Senhor nos abençoe com a tua I ask palavra, that que you ela possa worship your achar word, that you um terreno bless your word. fértil. You may Em find fertile land in nome our de hearts. Jesus. In Que a the name gente of possa Jesus. estar colocando em prática aquilo que That a we gente may está put ouvindo in aqui. practice Que teu what Espírito we esteja hear from you. ministrando ao nosso That your Spirit be coração. ministrating to Em our hearts. nome de Jesus In nós the name of oramos, Jesus Senhor. we pray. Dependemos de Ti. We depend on Amém, you. amém. Amen, amen. Gente, na última reunião de mulheres, né, a Crica trouxe uma palavra, sabe, sobre Débora na Bíblia, né? E tocou muito o meu coração essa palavra que ela trouxe, sabe? Tem sido muito bom as reuniões. E aí, eu falei assim, sabe o que mais? Foi tão bom para mim que eu vou compartilhar a palavra, né? E aí, o que eu fui? Eu fui ler. Então, eu quero falar um pouquinho do momento histórico dos dias de Débora, antes de começar. Só falar do que estava acontecendo nos dias de Débora, tá? Então, isso está lá em Josué, capítulo 2, Juízes, capítulo 2, perdão, começando no 7. Aí está escrito assim, gente, olha. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. Foi também congregada toda aquela geração de seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Olha que coisa interessante que está aqui. Aqui está mostrando uma coisa. Durante todos os dias de Josué, o povo serviu ao Senhor. E aí, aqueles homens que foram ficando velhos depois de Josué, o pessoal ainda continuou servindo. Tá? Até que passou aquela geração. E depois que passou aquela geração, a próxima se desviou, a próxima não conhecia o Senhor, a próxima não conhecia o Senhor. E se misturaram com os povos que estavam ali ao redor deles e serviram aqueles deuses. Aí, gente, me chamou a atenção isso aqui. Isso me chamou muita atenção. E eu comecei a lembrar de Josué. Do que Josué viu. Tá? O que Josué viu? Gente, Josué, em Êxodo 24, in Exodus 24, Êxodo 24, começando no 12. Olha só. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para o ensinares. E partiu Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus, e disse, e os anciãos ficaram esperando ali, né? Agora, o 15. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem, e a glória do Senhor era como To the Israelites, the glory of the Lord looked like a fire burning on the top of the mountain. Then Moses went into the cloud and went higher up the mountain. Olha só a caminhada que eu comecei a olhar.
Gente, o que Josué viu? Ele era servidor, ele estava perto de alguém que andava com Deus. E ele viu as coisas que aconteciam. Ele viu que quando Moisés ia falar com Deus, ele viu Deus vindo. Ele viu a glória de Deus vindo, gente. O homem viu coisas incríveis. Tem um outro verso que quando tem a batalha, o Moisés subiu para o monte, falou para Josué, eu vou lá subir o monte, e ele foi com Ur e com Arão, e eles ficaram lá embaixo lutando. E aí tinha hora que a luta ia indo bem, tinha hora que eles começavam a perder, tinha hora que eles começavam a vencer. Aí foi interessante que eu achei um verso que depois Deus falou assim para Moisés, escreve tudo o que aconteceu lá em cima e mostra para Josué. Vocês querem ver isso? Onde está? Deixa eu ver. Deixa eu ver se é no 33. Peraí. Não, no 17. Êxodo 17. Quer ver só? 17. Olha aqui no Êxodo 17. Olha só. Amaleque peleja contra os israelitas. Aí estava tendo lá a batalha, né? E pelo que Moisés disse a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do alteiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do alteiro. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um do lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué. Olha que loucura, gente. E diz para ele que eu totalmente hei de riscar da memória de Amaleque debaixo do céu. Vocês estão seguindo a coisa? Olha o que esse homem via. Lá em Êxodo 33, quando Moisés ia orar, quando ele entrava na tenda, a congregação todinha via ele entrar na tenda. Ele armou uma tenda fora do arraial e ele ia orar lá. E quando o homem orar, gente, descia a nuvem de Deus e enchia, cobria aquela tenda. E Deus falava com ele ali. E aí está escrito no verso assim. E falava o Senhor a Moisés face a face. Está em Êxodo 33, versículo 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, não se apartava do meio dessa tenda. Ele ficava ali, onde Deus tinha falado com Moisés. E sabe, e Deus estava falando comigo. Deus estava falando. Sabe qual? Por que hoje acontece uma coisa bem grave? Gente, está faltando educação bíblica. Os pais precisam ensinar os seus filhos. Esse foi o primeiro, a coisa que aconteceu. Que levou Israel a se desviar do Senhor. Os filhos de Israel, os pais não tinham tempo dentro de casa falando com os filhos sobre a Bíblia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fiz um favor para as esposas para as mulheres que vão casar com meus filhos, né? Eu sempre gastei tempo conversando com eles. Das coisas de Deus. Eles amam conversar. Porque eu sempre gastei tempo conversando com eles. E eu falava das coisas de Deus. E, gente, eu ministrava para os jovens. Eu ministrava para os jovens da igreja. O Guto, eu lembro o Guto pequeno. O Guto ficava. Ele ficava. Ele escutava. Onde está mesmo isso que você falou? Ele perguntava. Ele queria saber onde que está isso. Gente, sabe o que eles precisam ver? Você sabe o que vai fazer que essa próxima geração não se desvie do Senhor é ver o poder de Deus na nossa vida. Você quer que o teu filho busca... Olha, eu vou te falar. A Bruna estava falando para mim que na casa que ela trabalha,
o menino só é permitido assistir televisão aos sábados. E tem hora marcada para assistir. E a gente deixa filho da gente na porcaria da televisão o tempo todo. Gente, o filho vai amar o que você ama. Ele vai querer o que você quer. Investe na vida do teu filho. Outra coisa que ela me contou que eu fiquei horrorizada, um menininho pequeno, acho que tem, não sei o quê, quantos aninhos tem o menino, Anderson? 4 aninhos. Ele virou para ela e falou assim, olha só, 4 aninhos. Eu posso casar com meu amigo, eu não vou lembrar o nome do amigo, vamos supor que foi Bob. Posso casar com Bob. Ela achou aquilo esquisito. Ficou assim, me impressionada com isso. Aí a mãe dele veio falar que no colégio eles falaram que ele pode escolher. Aí, se você em casa pega a Bíblia e vai lá em Romanos, quer ver se eu até tirei a foto do verso. Olha aqui o que fala. Olha aqui o que fala em Romanos. Olha aqui, Romanos 1:27. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início a uma sucessão de atos indecentes, homem com homem, e por isso receberam em si mesmo o castigo que a sua perversão requeriu. Se você não falar dentro de casa para o teu filho, isso é pecado. Sabe o que a Bíblia fala? É um problema de Deus. Deus é que vai resolver, não é você não. Você não pode ficar com um monte de ódio dos outros que faz. Isso está errado. A gente tem que amar todos. Mas você tem que pegar a palavra dentro de Deus dentro de casa e virar para o teu filho e falar, olha aqui, lá no colégio, Satanás tem inspirado esse governo a colocar tudo que vai contra Deus e te ensinar isso dentro da sala de aula. Mas o que Deus está falando aqui é isso. E se você pegar o que está lá, você vai ver onde você vai parar. Existe um inferno esperando por aqueles que desprezam Deus, que desprezam a palavra de Deus, que desprezam as ordens de Deus. Então ensina o teu filho a palavra. Ensina ele a amar a palavra. Senta com ele na tua casa e ministra para ele. Tem consequência, gente. Gente, eu detesto ver aqueles pais que passam a mãozinha e fica falando. Deus é... Gente, o Papa falou isso que o pessoal... Eu li na internet isso. A gente não falei em tudo que você leva, mas eu falei com ele e falou que isso aconteceu. Falou que não existe inferno. Não existe inferno. Que Deus é bom demais para ter criado um inferno. E tem pastor falando isso. Isso é mentira. Agora, você decide pagar para ver. Você decide. O que é melhor? É você acreditar que tem um inferno agora. E se você agir contra a palavra de Deus, você vai parar lá? Ou você pagar para ver? Vai chegar lá uma hora que você não pode sair do lugar e ficar preso naquela praga, naquele poço terrível. Forever. Existem consequências para aquilo que você faz errado. Errado é errado. A palavra de Deus tem que ser levada em conta, em consideração. Ensina para o teu filho. Sabe o que a Bíblia fala? Que a gente tem que fazer com a palavra de Deus? Como que a gente ensina lá para os filhos? Deixa eu ver se eu acho aqui. Alguém me ajuda com essa, porque é Deuteronômio 6. Deuteronomy 6. Deuteronômio 6. Olha o que fala. Look what it says. Não tentarei ao Senhor vosso Deus. Deixa eu ver como é 6 começando no 5, sorry. 6 começando no 5. Amareis, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras que eu hoje te ordeno, elas vão estar no teu coração. E você as inculcarás nos teus filhos. E delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também as atarás por sinal na tua mão. E te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas.
Você está vendo o que a Do Bíblia you see fala what para the você Bible fazer com a tells us palavra to de do with Deus? the Word of God? Enfia ela It says na to cabeça put do it teu filho. Inside O your diabo child's está head, investindo basically, to pesado. teach your child. Because the Investindo devil pesado is contra o teu filho. heavily E se investing against você your child. não And if criar, you não criar do em not casa create at home uma base, a foundation, você pode ter certeza, porque quando você já falou com o teu Because filho em casa, isso é a palavra de Deus. Quando lá if no you tell colégio your que child, this começarem a is the word ensinar of coisa God, errada, when in já school vai they ter algo teach them wrong impedindo things, there's always going daquilo to be something sentar e ficar impeding ali. that already, a barrier. Because your child's going to Deus know é it's um true. Deus bom. God is a Deus de good juízo. God, but O He's also inferno, a fair God. o inferno, eu So, gostei do que o Sandro falou I na like what pregação que ele Sandro pregou said aqui. when he Ele preached. falou inferno, He gente. said hell. É misericórdia de Deus. A pessoa não quer estar com ele, então quer ficar longe da God's presença mercy. If dele, people don't vai want to para o be with inferno. God, then that's where they're going to be sent. O inferno é misericórdia de Deus, porque a pessoa fica Hell is, in fazendo a way, só God's asneira a vida mercy, inteira. because if a person Vai lá, chooses to vai do para lá. only things that Não quer have nothing Deus, to do with God, despreza and they Deus. don't want God during their O lives, inferno que tem then para elas. they're going to go somewhere where Agora eu God vou isn't, te falar. right? So E uma coisa que eu, na minha vida, one thing os meus in filhos my sempre life souberam, a that my importância de children Deus na have nossa always vida. known is the importance Com of God in 3 our lives. aninhos, 3 When they were aninhos, 2 e meio, three alguma years coisa assim. old, A gente estava, 3 and a half, eu lembro de fazer uma maybe. visita, o Guto I remember pequeno. we visited. A gente foi we, fazer uma visita. visited Uma pessoa que precisava de uma visita person who e needed, estava com problemas seríssimos e had like queria a se libertar serious daqueles problem. problemas. and they Ficou needed someone endemoniada help them lá. with those problems. Oh, And that person gente. was possessed by a demon. Vou falar para vocês, eu sinto até And saudade I'll dessas tell coisas you, lá I no Brasil. even miss these things that I saw Sabia? happening in Brazil. Porque essa teve uma This- vez, uma parênteses aqui, teve uma vez que na there was one igreja time, manifestou, foi uma at família, eles church, todinho it was a whole super family. coitados, com a vida com muito demônio, and they- manifestou em there was a lot tudo of que é lugar stuff na going on in igreja. their lives, but there was a lot of Onde eles estavam demon sentados, eles manifestations in levantaram the o church processo. with those people. Os jovens And piaram so fino, the saíram tudo youth, correndo desesperado. They all ran away Entendeu? desperately because Melhor they were like, coisa what que is going tem on? é você ver o But poder the de best Deus. thing for it to Eu lembro happen dessa de is 3 for you anos, to o see the Gutinho, power a of gente God. lá And I orando, remember o Gudo, demônio very, manifestou very aquele young. dia, gente, de um modo When the pesado. demon manifested Ele that queria day, they were matar a making the mulher, porque visit. ele fazia com a cabeça dela The que nem demon uma wanted to mola. kill the woman Eu because tive, eu he did estava with the grávida woman do as Azaf. if her- Eu I tive was que pregnant pôr with o pé Azafi this debaixo da day. cabeça da I mulher, had to put porque my o diabo foot on queria her arrebentar a head cabeça because the devil dela. É wanted to, inacreditável, só basically, ver like, pra crer. move her head so Porque much that it would ele fazia com a cabeça basically dela de kill uma her. forma Look, tão he would shake it rápida up like a que spring e com muita força. Eu tive with que a pôr lot os of meus strength. pés I had debaixo to da put my cabeça dela. feet E on grávida. her head. And I was E o pregnant Gutinho at lá na the time. cozinha, de um lado in pro the outro, kitchen. expulsando, orando, orando. They were Gudo was Dormiu a in the noite kitchen inteira. praying. O for pessoal the da demons casa to get out. não dormiu, And- porque and eles eram um povo, um pessoal que ia na igreja. Ela não tinha dormido a noite inteira. Ela falou, não consegui dormir. She said I wasn't able Ele to não, sleep. deitou e dormiu a But not noite inteira, him. porque ele ficou lá aquele He dia went to lá. sleep and E it was dormiu a just noite fine. inteira. He slept the whole night. Ô, gente, just sabe fine. o que os nossos Do you filhos know precisam ver? what our children need to see? Eles precisam ver a glória de Deus na nossa vida. They need to see the glory of God in our lives. Eles precisam ver They need a to see glória de Deus na nossa vida. the glory Você of sabe God por in our quê lives. que You know o why povo continuou people servindo a Deus keeps nos serving dias de God Moisés, or de kept Josué? serving God in the Nos days dias de of Josué? Joshua? Porque Josué Because andava com Joshua Deus. walked with God. E ele ministrava para o And he povo. E ministered ele to the falava assim, people, to the se people vocês who were with him. fizerem And he o said, que é if you do certo diante do what is Senhor, right before the bem Lord, dirá. Se você then you fizer will be o que é blessed. mal If you do what is diante dos olhos wrong do Senhor, before the mal Lord's dirá. eyes, Você then vai se dar you mal. won't be, then bad things are going to happen. Entendeu? Uma das coisas que eu amei na One of the vida de things that Débora, I ela não love poupava, about não. Deborah's life is that, E a gente, she was principalmente hoje em honest, she dia, was real. quer And poupar, today, we filhinho. want to try to, Não tem que be poupar. kind to our Tem que kids ter um and castigo kind porque que é not feito de necessarily errado. be kind, but not Tem que punish ter. them for the wrong that they E do. certo é right? certo, errado é But errado. that's not right. Não What passa a needs mão to na be punished cabeça. needs to be Não punished. fica dizendo, What é is wrong is criancinha, wrong. pequenininho. It's Não, not like, não oh, é. they're a little kid, it's okay. No, that's not how it works. If they're doing wrong, they're doing wrong. Também, exatamente, tem He isso said, I também. think they're doing Sabia? that to benefit themselves, so they don't have Deixa eu to te falar. punish Dá trabalho someone. criar Because it's work. filhos. It takes a lot of work to raise a child. Gente, right? dá trabalho criar It's a filho. lot of work to raise a child. Você pegar um filho e For you to educar o take bichinho, someone falar and assim, ó, educate them isso é and certo, teach errado. them Eu and say, lembro, this eu is right, sempre this is conto wrong. isso. Eu I lembro do always say Brasil this. uma vez, I tô eu remember andando na Brazil rua, once, aí eu walking, tinha levado os on the meninos no street, parque, o and I'd Azaf era taken the baby, boys dentro to do the carrinho park. dele. E o Gutinho já era Zafi was a grandinho, little correndo na baby, frente. and Gudo Eu was falei pro in front of Gutinho, us não running atravessa a around. rua. And I told Gudo, don't E cross the tá eu street. empurrando o carrinho, And tá I'm eu, there minha pushing mãe Azafi's e o little Gutinho na stroller. frente.
Daqui a pouco eu só And escuto then carro all I freando, hear mas is foi eu a assim car nele. braking, but it was this close to him. This close.
O cara do carro faltou querendo me matar. Como é que uma mãe deixa isso acontecer? Mas se eu tinha dado uma ordem, ele sabia que quando eu dava a ordem era para obedecer. E ele atravessou. Eu falei com ele, quando a gente chegar em casa, a gente conversa. E quando chegou em casa, eu chamei ele e falei, eu já falei para você. Eu falei para você não atravessar a rua. Como você ousa atravessar a rua do jeito que você atravessou sem falar comigo? Pois você vai apanhar. Pode ir para o banheiro e desce o short, que eu já estou indo com o chinelo. Desse jeito. E fui e bati. E bati. Então, gente, criar filho dá trabalho. E se você fica com esse papo do Papa, não pode corrigir, você está destruindo a vida do teu filho. Destruindo. Entendeu? Então, caia enquanto é tempo na realidade. Corrige teu filho. Ensina o menino o caminho que deve andar. Gente, eu ensinei o caminho que devia andar. E eu mesmo assim passei perrengue. Passei luta. Quem dirá quando você não ensina? Deixa eles saberem. Existe consequência. Existe consequência. Mostra a Bíblia. Lê a Bíblia para teus filhos. Lê. Fala. Deixa eles ver Deus agindo. É uma pena que aqui não acontece isso, porque os demônios que eu já vi aqui só teve um que foi igual ao do Brasil. O resto cai quieto, calado. Quieto, calado. Não cai nem fazendo aquela coisa que faz no Brasil, não. A pessoa cai quieta e calada. Parece que desmaiou. Mas era ótimo que os jovens pudessem ver o poder de Deus quando você nada, vira para uma pessoa e demônio que está com o demônio, tá nela, vira e fala, você vai sair agora em nome de Jesus, e você vê o bicho se contorcendo, mas tendo que sair só por uma coisa, por causa do nome de Jesus. Oh, coisa, eu lembro, gente, que eu trabalhava tanto com isso, eu ficava sempre assim, meu Deus, meu Deus, que coisa incrível, meu Deus, eu ficava assim, eu nunca cansei de ficar, eu sinto falta daquela época, era muito bom, era muito bom. Então, deixa eu te falar uma coisa, o que faltou para a próxima geração adorar a Deus. Porque, gente, eu faço ideia das coisas que Josué viu. Era incrível. Ele aprendeu o tempo inteiro de Moisés. Ele aprendeu. Tem uma hora que foi muito interessante, que eles estavam descendo o monte, o povo já estava lá, já tinha sido um bezerro de ouro produzido lá, já estava o povo tudo desvairado. Aí viram o Josué com Moisés e falaram assim, isso é barulho de guerra? É um barulho de guerra que ele está ouvindo? O Moisés vira para ele e fala assim, não é barulho de guerra não. Isso só é barulho dos que cantam. Ele já sabia. Gente, parecia... quando eu ouvi uma pregação falando sobre isso, ele falou, foi o primeiro concerto de rock que existiu. Porque rock é aquela gritaria. Devia ser mais ou menos coisa assim, entendeu? Não, isso é barulho dos que cantam. E quando ele chegou, ele encontrou gente rua. O pessoal estava numa loucura, desvairado inteiro dentro do arraial. They were worshiping idols. E aí they were ele doing fez things that o que went tinha que against the word fazer. of God. And so Fez he certo. went and did Ele what he agiu had to certo, do. Moisés. Colocou todo mundo na linha. Moses acted the Entendeu? right way. Então, He told deixa eu te falar uma everyone. coisa. He spoke to everyone. So Por let me causa tell you something. que uma geração se foi Because a e generation- não se falava mais dos feitos de Deus. Gente, because the generation was a not talking gente about the things tem of que God. manter That's vivo what happened. So we need to keep os feitos de alive Deus. the doings of God, the Sabe? works of Porque God, quando você right? clama, Deus vem e When you faz. cry out, God does things. He makes things Você tem happen. que ensinar para o teu filho, nós vamos orar You need agora. to Vem teach cá, your vai orar child. junto We're gonna pray comigo. now. Come here, Vem come pray cá, with me. vamos orar Come junto. here. Let's pray together. Inspira também, inspira ele. Them. Inspire them. Porque quando vê o resultado, nada como Because when você you see the vê. result of a Nada prayer, como você there's vê o nothing like it. resultado. There's nothing Então like it. traz o teu filho bring e your ora child junto com and ele. pray with Tem him. essas necessidades aqui em casa. Nós vamos ajoelhar todo mundo aqui, vamos orar por isso agora. Fala com ele das coisas que Deus está falando com você. Ô, gente, eu lembro que uma vez, eu estava falando isso essa semana com alguém até. Eu lembro que uma vez eu estava dando aula na escola dominical e Deus me deu uma revelação na hora que eu estava lendo a Bíblia lá. E era, gente, as crianças eram 13, 14, 12 anos, era tudo bem novo, né? E aí, eu estava lendo a Bíblia e aí foi interessante.
falava de uma situação em que havia partes do muro que estavam destruídas. E aí Deus falava, reconstrói essas partes que estão destruídas, constrói uma torre em cima e um muro em volta. Aí Deus falou para mim, isso aí é o que tem que ser feito na vida de alguém que teve um grande problema. Uma área na vida em que o diabo vinha, atacava, porque tem um versículo na Bíblia que fala, a cobra conhece o seu caminho na penha. O demônio, ele sabe por onde ir contra a tua vida. Ele sabe o caminho, ele sabe a tua fraqueza. E é ali que ele vai. E se você proteger, constrói o muro, não tampa aquela brecha. Quando Deus entra, o capeta sai. Tampa a brecha, constrói o muro. Sempre tenha vigilância sobre a tua vida numa área que foi fragilizada, uma área que o diabo tirou farinha com você. Entendeu? E um muro na frente. Olha o nível de guarda que a gente tem que ter, porque, gente, a gente é ser humano. Gente, a gente é muito mess up. A gente é muito bagunçado. A gente faz cada besteira. Gente, a gente faz cada besteira. Que é inacreditável as coisas que a gente faz. Então, você tem que estar grudado com Deus. Você não dá vazão a coisas que você não deve fazer. Então, o que faltava? Eu escrevi isso aqui. Oi? Aí as crianças ficaram assim para mim. Eu esqueci do resto. As crianças falaram assim, como é que você sabe disso? Eu falei, não sei, Deus falou comigo agora. E eles ficavam assim, uau. Eles vibravam comigo daquilo que Deus tinha acabado de me revelar. É isso que Deus quer fazer. Gente, quando a gente lê a Bíblia e Deus traz revelação, para mim é como uma festa. É como uma festa. A gente precisa ensinar os nossos pequenininhos a tirar o que está ali, a deixar Deus revelar para eles o que está ali. Sabe, deixa eles ver. Servir a Deus não é boring at all. É a coisa mais maravilhosa que existe. É super exciting. É super exciting. Ver vida. Gente, eu tô louca para ver gente liberta de vício. Eu quero ver. E Deus, quando a gente clama, Ele vai, Ele manda. Gente, eu estive na minha casa, morava no Brasil, gente viciada em droga, morava lá, ficava liberta. A gente orava junto. Eu tascava a Bíblia na cabeça deles. Gente, eu sempre fui te conversar muito. O Israel está lá em casa, ele sabe, né? A gente gasta tempo conversando, né, Israel? Das coisas de Deus, a gente conversa de tudo. O Anderson, essa semana tá muito, você estava lá na cozinha comigo, a gente está falando, a gente fala. Eu sempre falei com os meninos, muito. Eu sempre falei com aquelas pessoas que moravam lá em casa, eu sempre ministrei. Aqueles que saíram de lá e se desviaram do Senhor, a minha mão está limpinha. Não tem uma gota de sangue deles na minha mão que Deus vai chegar para mim e requerer. Não tem, porque eu ministrei, eu profetizei, eu falei o que Deus queria para a vida deles. E não tem, olha, só sentindo, não dá para a gente dizer, para descrever a alegria que é servir a Deus. É bom demais servir a Deus e ver gente liberta. E ver gente liberta. Gente, tem hoje famílias lá que estão juntas. Que estão juntinhos dois. Porque a gente pagou um preço. Porque a gente orou. Esse casal que a gente foi, essa pessoa que nós fomos visitar, hoje, que ela era endemoniada. Demônio que queria acabar com a raça dela. Essa história foi uma das coisas mais tremendas que eu já vi na minha vida, que eu presenciei. Eu fiz parte. Oh, my God. Os jovens daqueles sabem, todos sabem essa história. Porque a gente pegou, começou a ir na igreja, a gente fez. Foram 40 dias, né? 40 dias de oração por aquela pessoa na igreja. Gente, a gente levantava todo dia. Eu escolhi 7 mulheres, eram 7 mais eu. Porque quando uma podia faltar, as 7 estariam lá, entendeu? Para ir para a igreja para orar por essa pessoa. Ela ia. E a gente ia em jejum por esse tempo todo. Gente, as coisas que eu vi. A gente ia cedinho, a gente chegava lá às 5 e pouca da manhã. 5h30 da manhã. Eu saía de casa, que eu morava numa cidadezinha longe. Eu morava em Santa Nésia, e a gente ia para Barra do Piraí. Era o quê? 9 quilômetros. Mas tinha que esperar ônibus, aquela coisa toda. Fim de madrugadinha andando. Mas e a alegria que a gente ia? Oh, my God, que coisa. E, gente, tinha adolescente no meio. Adolescente eu não digo, ela já tinha os seus 18 anos.
no meio com a gente. 18 anos. Ia com a gente. Nova. Mas estava lá. Eu lembro que num dos dias, gente, uma da pessoa que estava com a gente, ela teve uma visão. Aliás, isso já no final, não foi no início, porque teve muita coisa que aconteceu. Mas vocês não têm ideia das coisas que aconteceram. Mas nesse dia ela via, ela teve uma visão, ela falou, eu vejo, ela viu o número de casinhas, que era o número nosso número. Eram 8 casinhas, que a gente ia só quando precisava que um faltava, que ficava às 7. E aí, ela falou assim, estranho. Gisele, não tem. Entre essas casinhas não tem passagem. Elas estão tudo grudadinho uma na outra, mas elas estão assim, ó, tá em círculo. E não tem passagem entre elas. E uma nuvem via e caía sobre, mas era algo que caía, que era tão interessante. Que era como que o ouro que caía. Ela falava assim. Aí eu falei assim, Deus, o que é isso? Deus falou assim, olha que lindo. Aí Deus falou pra mim isso. Eu falei, eu acredito que você falou isso. Ele falou assim, as casinhas são a vida de vocês. Não tem passagem entre elas porque vocês são e por causa disso eu pude vir e manifestar a minha glória. Ai, Deus. São coisas assim, sabe? Deus quer trazer isso. God wants to bring these things. He wants these things to happen. Deus quer que a gente se levante e busque Ele. E deixe a glória dele descer. Descer no nosso quarto e deixar os nossos filhos verem, descer na nossa sala. E os nossos filhos fazerem que nem Josué. Nem quer sair dali depois. Porque Deus está ali. E eles querem ficar na presença. Deus quer que a gente faça isso. Gente, a gente está no final dos tempos. Tem um verso na Bíblia que fala que nos últimos dias Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Ele não viesse e ferisse a terra com maldição. A gente precisa converter o nosso coração aos nossos filhos. A gente precisa deixar eles soltos. Soltos, a gente não pode fazer isso. A gente não pode deixar eles pecarem. A gente tem que falar para eles, existe consequência, existe um inferno. E se você fizer o que não é agradável diante de Deus, você vai passar, a gente vai passar a eternidade separado. Vocês estão indo para lá, você está indo para lá. Você está indo para lá. Eu me arrependo de não ter feito mais. Eu falo quando vi os netinhos agora, gente, eu vou ministrar para eles. Eu já estou me preparando para falar da palavra quando deitar, quando levantar, quando sentar, quando andar, o tempo inteiro, o tempo inteiro. É isso que Deus quer da gente. Gente, se você não fizer isso, o diabo está fazendo no colégio, ensinando eles a adorar eles. Você sabe qual foi a consequência dos pais lá não ter ensinado para os filhos a entrar na glória de Deus, na presença de Deus? A não gastar tempo, por causa deles não gastarem tempo com os filhos. Gente, gasta tempo com eles. Chega em casa e gasta tempo com os filhos. Gasta tempo com seus filhos. Se quando o teu filho é pequeno, você escutar ele contando aquela historinha sem pé nem cabeça para você, quando ele for grande, ele vai vir contar as coisas brabas que precisam ser contadas. Ele não vai ter medo. Ele sabe que pode vir contar. O Guto, quando ele fazia coisa errada, sabe o que ele fazia? Eu contava a historinha para ele quando ele era pequeno, eu contava a historinha assim. E a Bíblia, não é Bíblia, né? Eu falava assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. O que a Bíblia está falando aqui? Vamos ver. Está falando aqui. Que os anjos de Deus estão ao nosso redor. Está aqui, né? Está você aqui, eu, estão tudo aqui, né? Os anjos de Deus estão ao nosso redor. Estão todos de mãozinha dada, Guto. Não tem um buraco para passar, porque está falando que o leão está ao derredor. O leão, que é o diabo, Guto, está depois dos anjos. Se você contar mentira para a mãe, se você esconder coisas da mãe, os anjos vão ter que largar a mão. Let go of their hands and there's a breach. E o diabo... There's a breach for the lion to come in, right? That's what I told my son. Eu falava. E o diabo vai vir contra você. E você sabe, né, que é a coisa, né? And you know how it is, right? Eu falei alguma mentira? Did I say a lie? No, it's true. Eu falei a verdade. Aí, quando ele ficou maior, que ele começou a aprontar, sabe o que ele fazia? Ele ficava dando a volta. Quando ele errava, sabe o que ele fazia? Ele ficava dando volta. Você sabe? Fez a coisa errada, mas para falar, então ele ficava dando volta, ele me mandava dicas de que ele tinha feito errado, sabia? Ele não conseguia esconder. Quando a coisa era brava, então demais, sabe o que ele fazia? Ele não tinha coragem de falar, mas ele ficava mandando dicas para mim descobrir que ele tinha feito coisa errada.
Mas a gente que é mãe sabe. A gente que é mãe sabe. Ele mandava aquela dica, eu falava, pronto. Isso, gente, a gente ensinando, a gente fazendo. Eu errei, claro. Eu errei. Muita coisa eu errei. Mas eu tentei o meu melhor. Eu não me poupei. Não me poupei de ensinar. E eu vou terminar aqui. E vou falar sobre Débora semana que vem. Já é meio-dia. Então, gente, eu quero orar pelos pais. Eu quero que a gente, ou para aquele que quer ser pai e mãe. Vou te falar uma coisa. Sai daqui hoje com uma determinação de em casa você ler a palavra de Deus para o teu filho. Inculca ela neles. Fala dela e ensina. Gente, dá para contar as histórias da Bíblia de um modo super incrível. Porque, gente, não deixa eles ficarem entregues aos brinquedos, ao computador, ao jogo. Não deixa. Pega o bichinho e ministra para ele. Cria uma base para que depois no colégio, aquilo que Satanás já colocou, que eles fazem isso no colégio. Esse colégio de menininho é colégio particular. De rico. Falar uma asneira deste tamanho lá dentro. É isso que eles lá estão fazendo. Não pense que é menos do que isso. Lá que eles estão fazendo. Se você não criar uma base em casa, o teu filho vai estar ferrado. E, consequentemente, você. Porque eu digo assim, eu não criei filho para alimentar o inferno. Uma vez eu preguei sobre filho, eu falei, o verso fala assim, que é feliz o homem, que os filhos são como flecha na mão do guerreiro. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, que é aquele negócio comprido que carregava a flecha. Para que flecha serve? Lançada contra o inimigo. Você sabe que é o inimigo da nossa alma, é Satanás. A gente tem que criar filho para derrotar cada dia da vida deles as obras de Satanás. Got it? Os filhos são como flecha na mão do guerreiro. Para que serve a flecha? Para destruir a praga do inimigo. Acabar com a raça dele. Acabar com as mentiras dele. E se você criar o teu filho bem, ele vai ser flecha na mão do Deus Todo-Poderoso. Para destruir as obras de Satanás. Que não vai pensar duas vezes em dar a própria vida para morrer pela causa de Deus. Porque se tiver que morrer por Deus, é melhor morrer por Deus do que morrer nesse mundo drogado, infeliz. Entendeu? Então, guarda isso. Deus está te chamando para começar um novo tempo na sua casa. Um novo tempo. Ministra para os teus filhos. Ensina teus filhos a adorar. Não dá, eu estava cantando aqui, não dá para cantar um hino de glória a Deus, de falar da majestade de Deus parado. Não dá, porque quando você deixa aquilo sair de dentro de você sabe quem Deus é, você experimentou a glória dele, não dá para ficar dor de pau. Não dá. Se vira! Louvai ao Senhor, a Bíblia fala pra gente louvar Ele com gesto, com palma, com júbilo. Se vira, tira o júbilo de você. Deus é poderoso para fazer você sentir Ele. Dependa do Senhor. Amém? Eu vou parar agora. I'll stop here. Senão, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Let's get to our feet.